e Vladimir Putin será uma vítima. Esse é o comentário do William Vac aqui no CNN Manhã. São 7h36, a gente segue trazendo aqui informações dos reflexos, né, dessa ação russa lá na Ucrânia e como isso pode também, de algum modo, afetar a economia no mundo. Há pouco a gente conversava aqui com a Isabelle Salemi a respeito dos reflexos que isso pode ter, por exemplo, no preço dos combustíveis. Há muita preocupação em torno disso. Analistas do Grupo Eurásia avaliam que a guerra, as sanções e a possibilidade de uma retaliação forte pela Rússia podem causar um choque recessivo global significativo. Para a gente entender melhor esses impactos econômicos do conflito, o CNN Manhã de hoje conversa com o economista e professor da Universidade Estácio, Marcelo Pereira. Como vai, professor? Bom dia. Obrigado por atender a CNN. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. A honra é toda minha. Satisfação. Professor, o que é que pode surgir aí no que diz respeito à economia global quando a gente tem uma série de sanções sendo promovidas pelo Ocidente contra os russos e essa preocupação em torno também dos combustíveis, com o preço do barril do petróleo que tinha disparado? Ontem, de algum modo, não foi uma disparada como se imaginava, pelo menos até o momento, mas de algum modo já está num preço, num patamar elevado. Que tipo de reflexo para a economia global essa ação russa pode trazer, pegando como gancho essas sanções do restante do mundo, professor? Os efeitos, Nonato, os efeitos são nefastos porque já vem numa escalada da economia mundial combalida com a pandemia, né? Temos aí negócios fechados, negócios que encerraram as portas e muitas pessoas que perderam emprego. A questão do aumento do dólar ontem não foi tão assim, do barril de petróleo, ontem não foi tão assim, conforme as expectativas, o aumento não foi tão exacerbado, vamos dizer assim, porque ele já vem aumentando com o período pandêmico. Mas os efeitos são nefastos porque não só o petróleo, mas todos os commodities, todos que têm como referência o dólar, são afetados em cheio, como os farináceos, né? o trigo, todos os grãos. O próprio milho, né? O milho, os minérios. Então, nós temos esse efeito devastador numa economia já combalida mundial. Pois é, e aí para a recuperação disso é um processo muito complexo, né? Eu estava vendo algumas análises também, professor, de que também se você ocorre um aperto fortíssimo com essas sanções à Rússia, isso pode de algum modo também afetar esses países do Ocidente, não só com o reajuste dessas commodities, com o preço disso, mas também com a possibilidade até de falta desses produtos em alguns mercados europeus e até mesmo o americano. Ou seja, pode ter uma espécie também de, entre aspas, e com perdão do trocadilho, tiro no pé nesse momento dos ocidentais ou não? Sim, porque numa guerra, como está se mostrando a invasão russa à Ucrânia, ela se coloca bilateral também, porque as sanções ontem impostas, ou pelo menos pronunciadas pelos Estados Unidos, através do seu presidente Biden, ela amenizou a expectativa do investidor e dos mercados, mas não resolveu. Por quê? Não se tem um pano de fundo, uma data limite, um deadline, né, uma data limite para o término desse conflito. Então as sanções são de mão dupla. Por quê? De um lado nós temos um bloco, e esse bloco, na leitura que nós temos acadêmica e na prática, nós temos a Rússia e temos a China. Na aliança, até mesmo pela Rota da Seda, enfim, temos esses dois países. Do outro lado, nós temos a OTAN, logicamente com todos os seus países afiliados, e as sanções serão mútuas, porque vale lembrar, Renato, que nós temos toda a planta de produção hoje do mundo, ela é localizada na China.
e todos os commodities vêm do BRICS, né? Então vem de China, vem de Índia, vem de Rússia, vem de Brasil e África do Sul. Então nós temos somente nesses dois países, China e Rússia, parte desse bloco de sanções ou até mesmo de conflitos bélicos e de ideias, riscos que causam ao investidor, a todo aquele que nos ouve quanto aos investimentos, sejam eles em mais conservadores ou de perfil mais agressivo, um calafrio na espinha porque não se tem a data de limites e términos, né? Exatamente, é um conflito sem previsão de final. Agora, professor, qual é o papel que a China desempenha nesse cenário econômico? Eu pergunto isso porque nós tivemos o Vladimir Putin visitando o Xi Jinping, se reunindo com ele quando do início dos Jogos de Inverno em Pequim, e reafirmando relações bilaterais com associações estratégicas e também falando muito a respeito de comércio em diversas áreas. O senhor falou da questão da Rota da Seda, falou-se muito na cooperação, no que se chama de nova Rota da Seda, além do comércio exterior. Então, a Rússia, antes dessa invasão, ela já se aproximou ali da China, que é outro player importantíssimo no atual mundo globalizado. Qual é o papel que a China vai desempenhar, até em relação à Rússia, no que diz respeito a amenizar um pouco a situação dos russos diante de tantas sanções, professor? Ela já desempenha, Nonato, até mesmo pelo acordo que foi estabelecido, de uma aliança com a Rússia. Uma aliança de segurança, principalmente com suporte financeiro. E, obviamente, pela planta de produção que a China possui, ela detém praticamente todos os interesses do mundo na produção dos manufaturados, né? Então, até mesmo pelo que você disse dos efeitos de inflação, o cidadão comum, no nosso interior aqui no Brasil, quando se tem um aumento do preço, ele não tem a noção, a percepção que seja de um conflito. O produto que ele consome, seja um celular de modo mais sofisticado, ou seja, de um produto simples, de plástico, algo assim, todos praticamente vêm da China. Então o papel da China, Nonato, ele vem como dar suporte financeiro, fôlego financeiro à Rússia, e isso estabelece mais ainda uma incerteza de data final de combate. Porque como conflito político, e aí nós temos ouvido tantos, até mesmo aqui, né, na CNN, nós temos ouvido tantos especialistas com leituras importantíssimas da conjuntura política local, nós temos sanções que a China possa colocar para os outros países. Ela colocando sanções para os outros países, em solidariedade, a aliança que ela tem pela Rota da Seda, pela questão do gás, dos commodities que estão em jogo, e por isso a invasão, né? A questão bélica com a OTAN, os conflitos ideológicos que tem com a própria OTAN, ela pode também colocar sanções e, com isso, agravar. Lembro, Nonato, pela sua colocação da China, que nós temos também uma animosidade com Taiwan. Sim. Nós temos uma animosidade ainda na Síria. E aí, envolvendo Síria, envolve Israel, envolve Irã. Nós temos bases militares espalhadas hoje de China e Rússia pela América do Sul, pela África. Então, quer dizer, esse rastrilho de pólvora surgindo na Ucrânia, economicamente, ele possa resultar em algo muito pior para a economia de todos os países, como disse, já combalida pela pandemia, e deixa aí em calafrio todos que têm o investimento, que logicamente vai se tornar muito mais conservador a partir de agora. Agora, tem uma dúvida também, professor Marcelo Pereira, no que diz respeito a essa ação de alguns países, congelando transações de bancos russos, falando até na possibilidade de tirar a Rússia daquele sistema SWIFT, que por enquanto isso não avançou, mas chegou a ser mencionado, chegou a ser lembrado, ou seja, tentar um isolamento da Rússia no cenário internacional.
E a informação também que a gente tem acompanhado, até pelos analistas e por aqueles que acompanham de perto a economia russa, é que a Rússia também tem uma reserva importantíssima de valores e dinheiro. Como é que se faz dinheiro, por exemplo, a partir do momento em que você tem bloqueio em moedas de outros países? Como é que os russos poderiam, de algum modo, monetizar esses ativos, professor Marcelo? Donato, a China, ela praticamente já está com a moeda dela, o iene, já está praticamente o quê? Digitalizado. Uhum. Hoje nós temos muitos investimentos, valores vultosos no mercado de criptomoedas. Fora isso, o mercado chinês, como solidário na aliança com a Rússia, é um mercado consumidor imenso. A aliança, como disse, da China com a Rússia, ela dá suporte financeiro à Rússia para que possa ter uma sustentabilidade financeira de curto e médio prazo, possivelmente até de longo, porque o volume chinês de capital é imenso. Fora isso, tem os aliados desses dois países. Cheguei a citar Irã, cheguei a citar a própria Venezuela com a produção de combustíveis, né? Uhum. A produção de energia fóssil. Nós temos aí outros países que se alinham a esses dois países. Então, por mais que a linha SWIFT dos bancos tradicionais possa hoje sumir do mapa econômico da Rússia, as empresas, os empresários e o próprio Estado, logicamente que já vem trazendo esse diálogo de invasão já há muito tempo, eles se prepararam. Uhum. O próprio Brasil, ele fez reserva, ele aumentou as suas reservas de ouro, né? A questão do lastro financeiro, a questão do fundo soberano, ele aumentou esse lastro e com certeza para a preparação que já vem de algum tempo, eles se prepararam financeiramente nas suas reservas, no seu posicionamento de mercado e principalmente no seu posicionamento financeiro. Lembra, Nonato, o seguinte, que o próprio Fórum Econômico Mundial, com o Klaus Schwab, né, há pouquíssimo tempo, chegou a falar, por causa da pandemia, de um grande reset, né, de um novo normal, de um grande reset. E o que seria, de repente, um grande reset do que mudanças desse fluxo de capital bilateral que hoje existe no mundo? Fato que, de repente, foi antecipado com a questão da invasão da Rússia, com a invasão da Ucrânia pela Rússia agora. Nós temos claramente, né, professor, esse possível afetar no mercado de combustíveis, como o senhor destacou lá na sua primeira resposta, e isso pode, claro, atingir aqui o Brasil, porque a gente não está isolado globalmente, já temos uma gasolina cara, um combustível mais alto aqui. Em relação a outros produtos que a gente tem, inclusive o comércio com a Rússia, podemos ser impactados? A gente pode ter que, de algum modo, segurar um pouco esse comércio enquanto diplomaticamente o conflito não se resolve? E aí eu pergunto, principalmente em relação à questão dos fertilizantes, que o Brasil tem muito comércio com os russos em torno disso? Sem dúvida, é o principal temor, vamos dizer assim, o principal cuidado que a ministra da Agricultura está tendo nos seus pronunciamentos, pelo menos de ontem para hoje, né? De todo o segmento do agronegócio brasileiro são os fertilizantes. Nós temos aqui representantes, filiais, dos fertilizantes russos, inclusive aqui no interior de São Paulo. Então, a preocupação vai nos fertilizantes, porque pegam de frente os commodities brasileiros quanto à competitividade internacional, o preço internacional. Pegando os commodities, ele tem repercussão nos grãos, nos minérios e principalmente, Nonato, no bolso do cidadão de qualquer nação, no caso brasileira, principalmente de que ele vai pegar no pãozinho, ele vai pegar no leite. São commodities dolarizados internacionalmente. Nós vimos isso na pandemia, nós temos outros países com altíssimas taxas de inflação, como agora o Fed, ele sinaliza aumento de taxa de juros nos Estados Unidos a partir de março, né, por causa de 7,5% de inflação verificada. Então nós temos
a inflação no mundo e no Brasil, o Banco Central já vem estabelecendo alta taxa de juros, né? Estamos com 10,75, para que possa, de alguma forma, ter um efeito de segurar a inflação, mas todos os preços que são dolarizados, e no caso do petróleo que deriva para outros produtos, obviamente vai levar o nível geral de preços certamente. Ou seja, o conflito aí trazendo também essas consequências econômicas. Professor Marcelo Pereira, muito obrigado, viu, por atender a CNN nesta manhã, trazendo aqui as suas explicações para que a gente possa compreender melhor e saber dos efeitos econômicos que também esse conflito vai trazer para o mundo todo e, claro, aqui para o Brasil também. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Um ótimo dia, Nonato, a todos os ouvintes, e a satisfação e a honra é sempre minha, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Marcelo Pereira é economista, professor da Universidade Estácio, conversando com a gente aqui e trazendo as impressões dele a respeito desse conflito a partir das sanções que vão sendo feitas à Rússia e também como é que isso pode impactar o comércio em todo o mundo. E claro, o Brasil não escapa disso. Mais cedo falamos também com a Isabelle Saleme a respeito das perspectivas que isso pode trazer para os combustíveis aqui no Brasil. Logo mais, nós traremos a participação dos nossos analistas, outras entrevistas também, para entendermos esse contexto em torno do conflito da Rússia contra a Ucrânia. São 7h52.